Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Numa de suas cartas, a carta aos cristãos de Éfeso, São Paulo recomenda que eles não contristem, não entristeçam o Espírito Santo. Hoje queremos tentar responder o que ele queria dizer com isso. Trata-se de uma passagem bem curta. Diz assim: Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam descerradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Esta é a passagem de Efésios, capítulo 4, versículos 30 a capítulo 5, versículo 2. É bem comum as pessoas pensarem que se fizerem algo errado, Deus ficará bravo com elas. Às vezes, coisas ruins lhes acontecem e elas se perguntam se Deus estaria bravo. E por que estaria? Também são comuns as exortações a não pecar para evitar a ira de Deus. Isto é um reflexo do modo humano de agir e sentir. As pessoas costumam ficar bravas quando são ofendidas. Os filhos que descumprem as regras da família esperam que os pais se embrabeçam. Normalmente não paramos para pensar que muitas vezes entristecemos a Deus. Talvez até porque achemos que Deus não pode sofrer. E isso é real. Nós não podemos fazer mal a Deus. A impassibilidade é um de seus atributos. E impassibilidade é não ser passível de sofrer. As Escrituras, contudo, escritas por homens inspirados pelo Espírito, frequentemente usam essa linguagem humana, chamada antropomorfismo, em relação às respostas de Deus. Quer dizer, utiliza termos da experiência e das emoções humanas, aplicando-os a Deus. Nesta passagem, Paulo se vale da imagem de não entristecer o Espírito Santo, no qual os cristãos são selados pelo batismo. Não entristecê-lo através do pecado. Então dá uma lista de vícios, comportamentos que, talvez modernamente, as pessoas tendam até a não mais considerar pecados. Paulo, no entanto, exorta a viver a vida nova em Cristo e, assim, a não praticar esses comportamentos. Exorta a viver a caridade, a virtude, a vida reta. E, em mais de uma oportunidade, nas suas cartas, relaciona vícios e virtudes, pecados e dons ou frutos do Espírito, atos que trazem a vida espiritual e atos que trazem a morte espiritual. Que coisas, então, segundo a carta aos Efésios, entristecem o Espírito de Deus? Primeiro, a amargura. Segundo, a ira. Terceiro, a indignação, que é ligada à raiva. Quarto, a gritaria, cuja tradução às vezes é injúria. Quinto, a calúnia, ou em outras traduções, blasfêmia. Sexto, a malícia, no sentido de odiar o outro. Podemos observar que o apóstolo não exorta os efésios, antigos pagãos convertidos ao cristianismo, que em Cristo devem apenas moderar a raiva, a ira, o furor, etc. Não. Ele diz que para viver uma vida em Cristo é necessário cortar radicalmente tudo isso. Tirar da vida esses comportamentos. Os cristãos não podem blasfemar, gritar uns com os outros, com ira ou com raiva ou com ódio. Bem sabemos que hoje em dia é muito comum que uma pessoa se altere com outra, grite, às vezes na própria família. Todas essas atitudes entristecem o Espírito Santo que habita em cada batizado. Nesse momento, Paulo aponta como fazer o Espírito Santo feliz, sendo gentis, com um coração sensível para com os outros,
perdoando como Cristo perdoa. E aqui é um eco do Pai Nosso, onde nós rezamos: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma das coisas mais difíceis do Novo Testamento para cumprir. É a palavra como que a faz tão difícil. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. Porque Deus perdoa sempre, em qualquer circunstância, e esquece o que fizemos. E nós temos dificuldade de perdoar com essa largueza, com tal misericórdia. No Pai Nosso, estamos pedindo a Deus que nos trate como tratamos os outros. E isso pode ser bem perigoso. No V século, São João Crisóstomo conta que em algumas igrejas locais as pessoas nem pronunciavam essas palavras do Pai Nosso. Porque, pensando no que cada palavra que estavam dizendo significava, não queriam que Deus aplicasse a elas o padrão segundo o qual elas agiam com os outros. Por isso, calavam. Mas, se não queremos entristecer o Espírito, precisamos perdoar como somos perdoados. Não porque outros mereçam. Nós também não merecemos o perdão por nossos méritos, mas porque Deus nos perdoa. E Jesus alertou em Lucas capítulo 6, versículo 38, que com a medida que medirmos, seremos medidos. No início do capítulo 5, que também faz parte da nossa passagem, Paulo começa a usar a linguagem da imitação. É a imitatio Dei, a imitação de Deus. Paulo chama os cristãos de Éfeso e de sempre a lutarem para imitar a Deus como filhos amados que são. E caminhar no amor, naquele amor com que Cristo nos amou e se entregou por nós. Amar é o sacrifício agradável a Deus. No judaísmo, não era usado o termo moral ou moralidade para descrever as boas ações. A palavra usada era halaká, que vem da palavra hebraica caminhar. De modo que fazer o bem, obedecer à lei de Moisés, evitar o mal, era caminhar com Deus. Por isso, quando quer que Paulo fale caminhar, este é o significado. Ele está falando sobre o agir moral ou ético. Por isso, ele menciona caminhar na caridade, progredir no caminho da caridade. É isso que agrada ao Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, é o próprio amor. Amor que Cristo nos manifestou, amando-nos até morrer por nós. São Cirilo de Jerusalém, bispo no século IV, em Jerusalém, escreveu catequeses sobre os sacramentos. Ele falava para aqueles que estavam se preparando para receber o batismo, passando pelos ritos iniciais de iniciação na igreja, durante a Quaresma. O batismo era dado na Páscoa, quando eles eram batizados e ungidos com o Espírito. São Cirilo conecta a crisma, ou confirmação, com esta passagem de Efésios, sobre ser selados pelo Espírito, dizendo assim: saibam que o Espírito Santo está presente, pronto para selar a vossa alma e dar-vos aquele selo celestial e divino no qual os demônios estremecem, como está escrito. E também nele, quando creste, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é uma passagem de Efésios capítulo 1, versículo 13. Mas Cirilo continua: o Espírito Santo vos concederá dons de todo tipo, se não o entristecerdes pelo pecado. Vede o que diz o apóstolo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, em quem fostes selados para o dia da redenção. E é aqui que ele alude justamente à nossa passagem. Como então, amados, perseverar na graça? E ele responde: estejai preparados para receber a graça e depois de recebê-la, não a joguem fora. Assim como nós ouvimos as palavras da Eucaristia na missa, isto é meu corpo, este é o meu sangue, na confirmação, o bispo diz: sede selados com o dom do Espírito Santo. E isso vem da carta aos Efésios. Há uma ligação direta entre as palavras do bispo e as do sacramento com as de Paulo.
São Cirilo ainda continua explicando que é preciso evitar o pecado para não rejeitar a graça que fora recebida na confirmação. A confirmação é um dos sacramentos que nós chamamos indeléveis. São aqueles que selam, que deixam uma marca na alma, e esta ficará na alma por toda a eternidade. Como também é o caso do batismo. Esses sacramentos são irrepetíveis, só podem ser recebidos uma vez. Também se diz que eles imprimem caráter, ou seja, mudam, transformam uma pessoa. Não podem ser desfeitos. Não é possível ser desbatizado. Quem foi batizado está selado com a marca do batismo por toda a eternidade. Também as ordens sagradas, o sacerdócio, são um sacramento indelével. O padre ordenado é um sacerdote para sempre. É diferente do sacramento do matrimônio, por exemplo, em que o vínculo acaba com a morte do cônjuge. Se alguém está selado pelo Espírito Santo por toda a eternidade, qualquer pecado, especialmente pecados graves, após a confirmação, são uma violação do selo do Espírito Santo. O sacramento da crisma é como que atualizado cada vez que damos frutos e não deve ser violado pelo pecado grave. Por essa razão, Cirilo ensinava aos futuros cristãos que ele estava preparando para o batismo que precisavam compreender a que estavam sendo chamados e a que estavam se dispondo. Deviam se dispor a uma verdadeira santidade de vida. Passando ao aspecto moral, Gregório Magno deu conselhos práticos muito importantes sobre como viver isso a que Paulo está exortando os Efésios. Como não contristar o Espírito de Deus? Gregório escreveu um pequeno livro chamado Reflexões Morais no livro de Jó, comentando este livro da Bíblia. Foi um dos primeiros grandes tratados de moral teológica na história da Igreja. O Papa refletiu no que Jó falava e isso o inspirou nestas reflexões sobre a moral na vida cristã. Na parte 5 do seu livro, parágrafo 81, ensina São Gregório Magno: um modo de conter qualquer temperamento é pensar em nossos próprios erros e pecados contra aqueles que nos possam estar agravando ou ferindo. Assim como a água extingue o fogo, lembrando das próprias culpas, a pessoa sente até vergonha de não perdoar as culpas alheias. Especialmente lembrando quanto pecou contra Deus e o próximo e quanto precisa de perdão também. Quando alguém guarda ressentimentos, é porque está lembrando bem dos erros dos outros. Mas com quanta frequência se desculpa a si mesmo? Com quanta frequência esquece dos seus erros? Lembrá-los ajudará a ser mais misericordioso em relação aos que pecam contra nós. É um ótimo conselho. E São Francisco de Sales recomenda que não se permita sequer que o fogo se acenda. Assim que começar a aparecer em nós a raiva, a ira, apaguemo-las imediatamente, porque elas aumentam muito rápido e se espalham como fogo. Então é bem mais difícil controlá-las do que quando apenas começaram. Quem já fez um fogo numa churrasqueira ou numa fogueira sabe bem como é isso. De uma pequena brasa que se acende, subitamente já se tem um fogaréu. E assim é a ira. O convite para nós hoje é que tentemos não entristecer o Espírito de Deus pelos nossos pecados e que pratiquemos esse modo de apagar o fogo da nossa raiva assim que ele surge, procurando lembrar de algo que fizemos contra aquela pessoa que nos incomodou ou feriu. Porque, como diz Paulo, não podemos esquecer o que Cristo fez e faz por nós. Morreu para nos redimir e perdoa todos os nossos pecados quando nos arrependemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.